Era a segunda quinzena de março de 1930. O sol do sertão rachava o chão, secando até pensamento. E foi nesse clima de poeira quente e tensão no ar que correu a notícia pelas bandas de Juazeiro. Lampião estava na área, caminhando ligeiro como sombra e feroz como um jagunço em dia de vingança. O capitão Macedo não pensou duas vezes, mandou a volante do tenente Odonel Francisco da Silva partir no encalço do bando. A caçada começou de fazenda em fazenda. Dia 22, dia 23... Os homens da lei achavam rastro, mas o danado do Virgulino não dava ponto sem nó. O sertão era seu campo de batalha, seu tabuleiro de xadrez. Lampião era cabra ligeiro, era um estrategista nato, e naquele mês ele estava desenhando uma arapuca para os macacos. No dia 24 de março, a volante chegou na fazenda Boqueirão, na estrada de Curaçá para Juazeiro. Lá para as 10 horas, Lampião capturou um estafeta dos Correios montado num burro, trazendo encomendas para os moradores daquele mundo perdido de meu Deus. O capitão se aproximou com os olhos faiscando e a voz cortante. "O que é que tu leva aí, cabra?" "Levo umas cartas e umas encomendas para os moradores daqui, senhor", respondeu o homem tremendo nas palavras. Mas antes que a conversa seguisse, Zé Baiano apareceu. Capitão, tem um cabra aqui querendo falar com o senhor. Diz que traz notícia quente da volante." Lampião se afastou para escutar o emissário. O papo foi longo. O visitante contou detalhes da movimentação das volantes. Falou do plano do cerco. Enquanto isso, o pobre do funcionário dos Correios foi amarrado num pé de baraúna, de cabeça para baixo, pronto para ser sangrado por volta seca, o cangaceiro menino com sede de provar seu valor. Quando Lampião voltou e viu a cena, virou o bicho. "Volta seca! Desamarra o rapaz e deixa ele embora. Por um acaso eu dei ordem para vocês fazerem alguma coisa com ele?" Volta Seca obedeceu ao chefe e saiu resmungando. Outros que estavam junto com ele também saíram de mansinho. Os cangaceiros tinham violado a mala das correspondências, tomaram o dinheiro do estafeta e queimaram as cartas. Lampião mandou devolver o dinheiro ao homem e disse: "Vai, cabra, segue seu caminho. E agradece a Deus por ter cruzado com Lampião e não com algum desses assassinos que andam por aí dizendo que é homem da lei." O carteiro montou no burro e sumiu estrada fora sem olhar para trás. No mesmo dia, o bando chegou à fazenda Periperi, do doutor Adolfo Viana, já nos arredores de Juazeiro, coisa de 2 léguas da cidade. O sol ainda nem tinha se escondido quando Lampião, sentado num banco de madeira, rabiscou 4 bilhetes. Eram mensagens dirigidas a figurões: Miguel Siqueira, o prefeito, Inácio Macedo, Antônio Evangelista e o próprio Adolfo Viana. O recado era simples e direto: dinheiro em troca de paz. Caso contrário, que se preparassem para o inferno. Mandou os bilhetes com Pedro Paulo de Souza, um vaqueiro do Periperi, e ao cair da noite ficou sabendo que a volante de Adonel estava nas redondezas. Foi então que Lampião armou sua grande jogada. "Presta atenção, vamos sair daqui e dizer que vamos pra Fazenda Favela. Espalhe isso no ar, deixe rastro. Quero que os macacos venham famintos achando que a presa tá desprevenida." E lá se foi o bando em ritmo lento, quase preguiçoso. Pararam logo ali adiante na própria Fazenda Favela, onde havia uma bodega. O bodegueiro só tinha uma garrafa de pinga, mas serviu para molhar o bico e, o mais importante, deixar a isca. Lampião mandou buscar mais bebidas e até uma corrente de ouro esquecida no Periperi, mas na verdade o que ele queria mesmo era confirmar para os olhos e ouvidos espiões que ele estava mesmo na favela. E então montou o teatro de guerra. No entrocamento estratégico, ordenou que Zé Baiano ficasse com parte dos homens guardando a estrada que vinha do Periperi. Ele próprio se postou com o restante do bando na trilha de Juazeiro. Era o clássico cerco invertido. Os cangaceiros estavam entrincheirados, invisíveis, armados até os dentes, com as balas contadas e os olhos brilhando como de felinos na noite. Já era noite fechada quando a volante chegou a Periperi. Exaustos, os soldados queriam descanso, mas o tenente Odonel sentia o cheiro do inimigo no ar. "Gente, o cego tá aqui por perto. Se deixarmos para amanhã, o diabo já terá sumido no mato como sempre faz." Deixaram os cavalos e seguiram a pé. Eram 19 homens guiados por um sertanejo que usava camisa clara. Odonel mandou o cabra tirar a peça, mas na escuridão cerrada tanto fazia.
A noite já era uma cortina preta cobrindo o sertão, o ar seco misturado com cheiro de suor, cachaça e pólvora adormecida. Os soldados apavorados, corações acelerados, caminhavam em silêncio, pé ante pé, mas o sertão escuta o silêncio dos homens com mais atenção do que seus gritos. Lampião orquestrava o inferno com frieza de general e faro de caçador. De trás de uma moita espinhosa, com o rifle apoiado numa pedra lisa, Virgulino Ferreira da Silva observava, sem piscar, as sombras dos homens da lei se aproximando. O silêncio era tão grosso que parecia gritar. A volante caiu como um patinho na arapuca. "Agora, cabras!" murmurou Lampião sem levantar a voz, mas o bastante para que os seus entendessem. "Vamos abrir o portão dos infernos." O primeiro estampido rasgou a noite, depois outro e outro. Uma saraivada de balas caiu como chuva grossa. Os cangaceiros bem posicionados dispararam de trás das moitas, árvores e pedras. Os soldados buscavam abrigo como podiam, mas estavam encurralados. "Avança! Carai, avança!" gritava o tenente O'Donnell, mas seus homens mal conseguiam ver de onde vinham os tiros. Os soldados atiravam a esmo, tomados de surpresa, não tinham como tomar posição. A pólvora queimava o ar, os estalos dos mosquetões ecoavam pelo sertão e os gritos de dor misturavam-se aos xingamentos. Virgulino berrava no meio do mato. "Seus macacos safados! Aqui é Lampião! Venha me pegar se tiver coragem!" Os disparos rasgavam o céu, relâmpagos de pólvora acendendo a escuridão, gritos, confusão. Lampião, de onde estava, enxergou um vulto se mexendo com jeito de comando. Arma na mão, peito erguido. Era o sargento Aderbal. "Aquele é cabeça de comando. Tem pose de chefe. Vai ser agora", disse entre os dentes, mirando com calma de quem costura no escuro. Mirou o fuzil Mauser com as duas mãos firmes, ajeitou a mira com precisão de relojoeiro e puxou o gatilho. O estampido sacudiu o chão, o tiro saiu seco, reto e entrou direto na boca do sargento, que ainda tentou gritar, mas só saiu sangue e silêncio. Caiu como um saco de farinha, braços abertos, rifle escorregando pelos dedos, o som do baque no chão abafado pela troca de tiros. "Eita! Mais um pra conta do capitão!" gritou Luiz Pedro, recarregando o fuzil e rindo entre os dentes. Do outro lado do fogo cruzado, o cangaceiro Ângelo Roque, o labareda, avistou outro soldado, um jovem com olhar assustado e dedo no gatilho. Era José Domingos dos Santos. O cabra tentava mirar, mas temia. O cangaceiro, com sangue no olho, levantou o rifle e disparou 2 vezes. "Toma, macaco fila da puta!" O primeiro tiro estourou a mão do soldado, que largou o rifle no mesmo instante, gritando feito menino. O segundo pegou na coxa, abrindo a carne como faca em manga madura. "Fui baleado! Minha perna! Minha mão! Socorro!" berrava José Domingos, se arrastando na terra seca, o sangue se misturando com o pó da caatinga. A volante entrou em desespero. Os soldados tentavam arrastar os feridos, recuar, se organizar, mas a arapuca de Lampião estava bem armada, ajustada no detalhe. Porém, como uma provisão divina, as volantes foram salvas pela escuridão e pela chegada inesperada de outro destacamento, comandado pelo tenente João Cândido de Souza, que por acaso ia passando por perto e ouviu os tiros. Ao perceber que estavam chegando mais soldados, Lampião compreendeu que era hora de mudar o jogo. Reagrupou seus homens, gritou mais uma série de desaforos e insultos para os macacos e bateu em retirada. Mesmo no meio da fumaça e do medo, os tenentes O'Donnell e João Cândido bateram no peito. "Não vamos recuar não. Quem quiser que recue. Vamos perseguir esse cão de chifre até o inferno." E com o sargento quase morto no chão, o soldado agonizando nos braços dos companheiros, os 2 comandantes decidiram seguir a caçada, mesmo com o inferno estampado no rosto de cada homem ali. O'Donnell deu ordem para que os feridos fossem levados às pressas para Juazeiro, deixando um rastro de sangue no caminho. O dia nem tinha dado as caras direito. O céu ainda era um manto arroxeado com as estrelas se despedindo quando Lampião, empoleirado numa grota funda entre as pedras do sertão, espiava o rastro deixado na véspera como quem espera o bote da cobra.
A terra ainda guardava o calor da tarde passada e o cheiro de pólvora ainda estava grudada nos beiços dos cangaceiros, feito tatuagem de guerra. O chefe cangaceiro era cobra criada. Sabia que as volantes viriam no seu encalço mesmo depois do infortúnio. Luiz Pedro, espalha os cabras como nós combinou. Quero o paredão tomado de lado a lado. Ninguém grita, ninguém se mexe. Quem tossir engole o pigarro. O primeiro que botar a cara vai ter o juiz arrancado. Disse Lampião com voz baixa e fria. E se eles não vier, capitão? Perguntou o cangaceiro. Vem sim, eu sei que eles vêm. Vão seguir nosso rastro igual bicho de coleira. Vamos mostrar pra eles de novo quem é que manda nessas bandas. O chão rachado e duro guardava os passos da volante que vinha farejando o rastro do bando de cangaceiros como cão atrás de cobra. O tenente Odonel e o tenente João Cândido, agora de mãos dadas na desgraça, marchavam juntos, mordendo o orgulho. O cangaceiro Zé Baiano, seguindo as ordens do chefe, calejado, já tinha se deitado por trás de uma pedra grande com o mosquetão encostado no ombro, o olho num risco e o coração parado, esperando a deixa. Foi quando se ouviu um baque de bota pisando em galho seco, depois outro, depois vozes sussurradas. É agora, murmurou Zé Baiano e segurou o fôlego. Na frente da tropa vinha o soldado Calixto Eliotério com seu mosquetão engatilhado e a cara dura de quem já tinha cruzado com a morte de perto. Mas dessa vez a morte vinha com o nome e endereço, e ela já havia escolhido o alvo. O Pantera Negra do Sertão puxou o dedo. O estampido cortou a madrugada. Um único tiro. Um tiro só, seco, cruel, disparado pelo cabra que mirou no centro do peito do infeliz. A bala saiu rasgando o ar, gritando entre os mandacarus e bateu com força no osso. Calixto deu um tranco, como se tivesse sido empurrado por um coice de cavalo. O impacto quebrou 3 costelas na hora. O peito afundou como barro pisado e o mosquetão voou da mão. O corpo girou no ar e caiu pesadão, batendo com o dorso nas pedras secas. Ai, meu peito! Ah, minha Nossa Senhora do Céu! Pegaram Calixto! Berrou um soldado, os olhos arregalados de pavor. A tropa travou no susto. Os olhos arregalados, os corações batendo como zabumba no couro grosso do medo. O tenente Odonel sentiu o sangue subir, mas foi rápido. Segura a posição! Cobertura! João, vem comigo! Gritou para João Cândido. Os dois se abaixaram, correram feito tatu no terreiro e foram buscar Calixto, que gemia no chão, o peito arfando devagar, já todo ensanguentado. Enquanto isso, os soldados disparavam às cegas no escuro, o barulho ecoando nas pedras. Era só para dar tempo. Precisavam dar cobertura aos comandantes que nesse momento mostravam coragem e valentia. Eles sabiam que se não saíssem dali rápido, o inferno ia se abrir debaixo dos seus pés. Lampião, calado por trás do seu esconderijo, só observava. Cuspiu no chão, ajeitou o chapéu e sussurrou. Pensei que dessa vez os macacos iam aguentar fogo, mas vão fugir de novo os danados. Eita! E fugiram. Odonel e João Cândido puxaram Calixto pelos ombros, os outros cobrindo com fogo e saíram de fininho igual gato que derruba panela. A poeira levantou, o cheiro de sangue ficou. Sumiram feito boi espantado em campo aberto. Carregando Calixto, que ainda respirava ofegante e fraco, os olhos revirando no escuro. O silêncio só voltou quando o som dos passos da volante se perdeu no mato. Dias depois, num hospital em Salvador, Calixto soltou o último suspiro. Mas naquela madrugada o sertão calou de novo, vencido pela astúcia de um homem que conhecia cada curva da caatinga como a palma da mão. Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. E os oficiais, derrotados pela segunda vez em tão pouco tempo, suando frio e envergonhados, ainda tiveram fôlego para resmungar. A hora do cego vai chegar. Ah, se vai. Não foi hoje, mas vai chegar. Cedo ou tarde ele vai pagar pelo que deve. Mas naquele março quente de 1930, não foi a hora. E enquanto os tenentes juravam vingança com os dentes trincados, Lampião, estrategista implacável, transformava o sertão num campo de guerra onde só ele ditava as regras. Enganou e emboscou as volantes com maestria, causando baixas e recuadas vergonhosas. Sua liderança e conhecimento da caatinga fizeram dele mais que um cangaceiro, um comandante temido.
Enquanto os oficiais falavam em vingança, Lampião já estava longe, vitorioso mais uma vez.